Olá, queridos amigos do canal Voz Missionária, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio dessa série Curiosidades Bíblicas. Bem, hoje, como é sabido por vós, iremos falar sobre o tema o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Bem, para começarmos com o nosso estudo, como sempre, vou pedir que curvemos as nossas frontes e que oremos. Bondoso e poderoso Pai dos céus, clamamos nessa hora, Pai, pelo Teu Santo Espírito, o autor da Sua palavra, de modo, Senhor, que Ele possa vir aqui nos ensinar, nos ajudar a compreender essa mesma palavra que Ele inspirou os autores a escreverem. Seja conosco, Senhor, até o fim do estudo, o que pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Feita a nossa oração, é importante dizer que a oração é de extrema importância na vida de qualquer cristão. Todo cristão devia prezar a oração como preza a alimentação, vamos assim dizer. Bem, essa é uma das sugestões que eu gostaria de deixar aqui ficar para o irmão, que ore bastante, sempre que estiver pronto para abrir a Sagrada Escritura, que estiver para ouvir uma mensagem, uma meditação, que ore a Deus para que possa lhe ajudar a compreender a essência daquilo que está a ouvir. Outra sugestão que eu gostaria de colocar ao irmão é que tenha sempre em mãos a sua própria Bíblia, né? Porque eu posso até abrir aqui, ler os textos e também aparecerem na tela. Entretanto, o irmão não precisa ficar atrelado ao que eu digo ou ao que aparece ali na tela do vídeo, porque pode ser apenas alguma coisa que nós projetamos cá. Então, pedimos sempre ou sugerimos ao irmão que tenha sempre uma Bíblia em mãos para facilitar enquanto eu vou lendo cá os textos ou enquanto eles vão aparecendo ali na tela do vídeo, o irmão também vai abrindo, vai examinando, confrontando os textos para ver se estão dentro do contexto e assim vamos aprender e crescer juntos. Dadas as sugestões, vamos agora ao nosso tema. O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? O nosso texto de hoje está em Gênesis 1, dos versículos 26 até 28. Então, vamos a isso. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Detalhe, antes de passarmos ao versículo 28, já vem aqui que tanto o homem como a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Temos que ter isso sempre em mente nesse estudo e assim como nos outros estudos. Tanto o homem como a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, são esses os versos nos quais iremos meditar no estudo de hoje, nesse segundo episódio dessa série. Bem, versículo 26. Muitas vezes podemos nos questionar ao ouvirmos imagem e semelhança de Deus. Será que nós somos iguais a Deus? Será que Deus também tem um corpo, assim como nós temos um corpo? O que exatamente significaria sermos criados à imagem e semelhança de Deus? Será que é isso mesmo? Imagem é corpo, semelhança é espírito? Como é que podemos entender isso? Bem, para começar, eu gostaria de explicar aos irmãos que sermos criados à imagem e semelhança de Deus não está relacionado à nossa imagem física expressa ou exatamente, né? Ou unicamente exatamente. Não podemos ficar atrelados ao sentido de imagem e semelhança no sentido apenas físico da coisa. No versículo 28, diz-se que foi dado ao homem, foi-lhes dito que eles deviam ser fecundos, multiplicar-se, dominar e sujeitar a terra. Então, ser criados à imagem e semelhança de Deus está intimamente relacionado à representatividade de Deus na pessoa do homem. O que isso quer dizer? Bem, Deus tem vários atributos, tem muitos atributos. E alguns desses atributos Deus conferiu a nós. Nós amamos, nós pensamos, nós criamos, somos muita criatividade, temos muita imaginação, somos uma personalidade
Bem, basicamente, aquilo que faz de nós, pessoas humanas, é isso que se refere a ser imagem e semelhança de Deus. As qualidades, os atributos e as características que Deus conferiu a nós como seres humanos, que nos tornam de alguma forma semelhante a Ele. Coisas que Ele tem, ou atributos que Ele tem, que Ele comunicou a nós como suas criaturas, como o amor, a bondade, né? A comunhão. Nós percebemos que somos seres muito sociais, nascemos para comunicar, para estarmos perto uns dos outros, para interagirmos uns com os outros. Tanto podemos ver isso que Deus não criou Adão sozinho, deu-lhe uma esposa ou uma companheira, para que ele pudesse entender que não precisava estar só. Ele não era um ser que tinha sido criado para estar só ou para viver só. Bem, dito isto, é importante também dizer o seguinte, que existem vários textos na Bíblia que muitas vezes nos dão a entender, ou os escritores bíblicos podem de certa maneira ter descrito Deus com qualidades humanas. Podemos ver isso em Êxodo 33, de 18 a 23, quando Moisés pede a Deus para ver a sua face. E Deus diz a Moisés que nenhum homem é capaz de ver a Deus. Mas ainda assim, Moisés ele tinha esse anseio de poder ver a Deus. E ele descreve que viu as costas de Deus bem, lendo bem os versículos e vendo o que Deus disse a Moisés. No fim, Moisés diz que ele viu como que uma sombra ou as costas de Deus. Então, com isso podemos considerar que Deus tem costas, assim como nós. Partindo, por exemplo, também para Daniel 7:9, quando Daniel descreve aí a questão dos tronos, a questão de ter visto a barba, o cabelo de Deus. Será que podemos dizer que Deus também tem cabelo? Bem, é importante frisar, irmãos, que com esses textos a Bíblia não está querendo afirmar categoricamente que Deus tenha um corpo material como o nosso, ou um corpo físico como o nosso. Não podemos apenas meramente por meio desses textos deduzir que Deus tenha um corpo. Temos que ter muito cuidado nessa hora de interpretar os textos, porque se Deus tivesse um corpo como nós, é uma coisa que seria ele seria um ser que estaria ao nosso alcance, ou estaria ao nosso alcance, ou ao alcance da nossa imaginação. Mas nós sabemos ou percebemos muito bem que Deus para nós é um mistério. É um mistério que desde a eternidade até a eternidade ele existe. Para nós é difícil compreender como é que Deus é. Podemos até perceber mesmo nos atributos que nós usamos para qualificar a Deus, que eles nem mesmo os atributos, as palavras que usamos para qualificar a Deus não são suficientes para descrever. Então, muito cuidado na hora de dizermos que Deus tem um corpo físico como o nosso. A criação de Deus, ou o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, reflete aquilo que é o caráter de Deus, aquilo que é o caráter espiritual, a questão espiritual de Deus, aquilo que Ele nos deu dele como qualidade peculiar dele, como eu citei anteriormente, a personalidade do ser humano, o fato dele ser um ser que vive em comunhão, o fato dele ser um homem dotado da capacidade de amar, de ser bom, entre tantas outras coisas. Bem, outro ponto relacionado à questão da imagem e semelhança de Deus é o domínio que Deus deu ao homem, o domínio que Deus deu ao homem sobre a terra, sobre a criação, toda a criação da terra. Percebemos através do verso 28 que Deus abençoou o homem. Primeiro ele disse, sede fecundos e multiplicai-vos. É aquilo que eu disse. Deus, ao criar Adão e Eva, ele tinha a intenção de fazer com que eles povoassem e enchessem a terra. Não tinha a intenção de criá-los apenas e deixar os dois só. Tanto que ele disse aqui, lhes proporcionou essa bênção, ou ele propôs essa bênção sobre eles, de que eles deviam ser fecundos, de que eles deviam multiplicar-se, ter descendentes esses a quem eles também contariam sobre a grandeza de Deus, sobre a criação, sobre o fato deles serem diferentes, da diferença que existe entre eles e os animais, na criação, no modo como Deus via e tratava o homem. Um fato curioso e interessante também é que aqui vem
E Deus os abençoou e lhes disse no sentido de Deus não proferiu a bênção sobre eles, ou a respeito deles. Deus proferiu a bênção falando diretamente para o homem que, olha, eu lhe abençoo, multiplique-se, seja fecundo e encha a terra. Vemos aí, no sentido de Deus, vemos aí uma coisa bastante curiosa, que Deus falou como quem estava a falar para alguém que estava a ouvir, para um ser que estava a ouvir. E vemos aí que também exalta Deus essa diferença que existe entre nós os animais, que nós podemos ouvir a Deus, que nós podemos compreender aquilo que Ele diz. Tem a questão do domínio e do sujeitar a terra e a criação. Quando falamos do domínio, Deus não deu o domínio a Adão, ou o sujeitar a terra a Adão, no sentido de Adão devia, não sei, aproveitar-se de tudo que Deus já havia criado de qualquer maneira. Não. O domínio dado a Adão é um domínio que refere-se à responsabilidade. Ele tinha que ser responsável pela criação. Ele tinha que ser responsável por tudo que havia sido criado. Ele tinha que ser o representante de Deus na terra, governando aquilo que foi criado por Deus. E nós sabemos muito bem que governantes têm mais a tendência de cuidar das coisas, de manejar as coisas, garantir que as coisas estejam em perfeitas condições. Então essa era a função de Adão. Também o fato dele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus refere-se a isso, ao domínio que foi nos dado para governar, para sujeitar a terra, para cuidar da terra que Deus criou e na qual Ele nos colocou. Bem, isso nós podemos constatar, como eu disse, no verso 28. E outra coisa curiosa, irmãos, que nós podemos perceber disso tudo, de sermos criados à imagem de Deus, é que com a entrada do pecado, essa imagem de certa forma foi apagada ou como é que eu poderia dizer? De certa forma ficou meio pálida a imagem de Deus em nós. Então, o que seria sermos hoje, ou entendermos hoje o que é sermos criados à imagem e semelhança de Deus? Seria nós buscarmos cultivar os atributos que Deus nos conferiu como suas criaturas especiais e representantes dele nessa terra. Seria cultivarmos a bondade, o amor, a comunhão uns com os outros, o entendimento, buscarmos inovar, buscarmos aquilo que é a transcendência, ou nos conectarmos com Ele como suas criaturas. Seria isso uma forma de nós restaurarmos um pouco dessa imagem que foi empalidecida com o pecado. Então, eis aí um pouco do que nós podemos fazer para trazer um pouco de restauração daquilo que Deus nos conferiu, ou conferiu aos nossos pais na criação, e que nós, de certo modo, perdemos com a entrada do pecado. E a imagem e semelhança de Deus será restaurada plenamente e completamente na vinda de Cristo, quando formos glorificados, quando tivermos um corpo glorificado. Aí seremos restaurados totalmente à imagem e semelhança de Deus. Eu gostaria de lhe convidar a ler Isaías 55. Pode abrir aí na sua Bíblia, Isaías 55, de 8 a 10. Diz assim na minha versão: porque os pensamentos do Senhor não são os vossos pensamentos. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, façam brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não tornará para mim vazia, fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Podemos aqui também perceber a afirmação de Deus, Ele dizendo que, olha, até os meus pensamentos e os meus caminhos são maiores do que os vossos caminhos. Então podemos perceber que Deus, Ele é muito maior do que nós podemos descrever, do que nós podemos tentar com as nossas palavras humanas e falhas descrever.
Deus é muito maior do que isso. Então não podemos simplesmente limitar Deus à humanidade, à nossa humanidade. E também porque, irmãos, nós já perdemos aquela essência real de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Então até mesmo a descrição que nós fazemos dos atributos que Deus possui é mínima, é limitada. Então, eu gostaria de hoje apelar ao irmão que entenda que que o irmão foi criado à imagem e semelhança de Deus, que você foi criado diferente de todas as coisas que Deus já criou, de todos os animais, de todas as coisas que Deus criou para essa terra, e que Deus te instituiu governante, Deus te instituiu representante dele. Você representa o caráter de Deus, você representa o que há de melhor no Senhor. Então busque cultivar esses atributos que Deus lhe conferiu na criação. Eu espero, irmão, que esse estudo tenha lhe ajudado a compreender um pouco dessa questão. Comente sobre as suas dúvidas, sobre as suas opiniões. Comente para que nós possamos saber se estamos conseguindo ajudar o irmão em alguma coisa. Pode também nos dar sugestões. E não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like. Obrigada por acompanhar esse vídeo e que seja muito, mas muito abençoado por Deus.